Sejam todos bem-vindos ao Ecos do Pensamento. Aqui é o Regis e hoje eu trouxe um convidado especial para a gente poder falar um pouco sobre o artista que Raul Seixas foi. Hoje, dia 28, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 80 anos. Por isso que eu convidei o Whindersson, que é o vocalista da banda Raultopia. Whindersson, pode ficar à vontade para se apresentar. Olá, bom dia a todos, nesse dia tão especial, né? Que é aí a comemoração dos 80 anos do nosso querido Raul Seixas. Então é uma honra estar participando aí pela primeira vez aí do seu podcast. Meu amigo Regis, então vai ser primeiro de muitos com certeza. E vamos aí falar um pouquinho sobre Raultopia, sobre Raul principalmente, que hoje é o assunto do dia, né, cara? É isso aí, cara. Estamos aí, vai ser muito bacana. Tem muita gente que gosta do podcast, gosta desse estilo, então não conhece tanto assim o Raul Seixas, assim, algumas histórias a fundo, e também para apresentar a banda, né? Porque a gente tem muitos covers hoje em dia, tem muitos shows rolando aí, são poucos que cantam o Raul, são poucas bandas. Então eu já queria começar com essa pergunta: como que foi a ideia de escolher Raul Seixas para poder cantar? Como que foi a formação dessa banda? Onde que veio essa inspiração? Então, essa história, na verdade, começa lá na década de 90, quando eu conheci um artista aqui da cidade, chamado Sérgio Pimentel, que me convidou a banda que eu tocava, que no caso era o Zona Franca, para acompanhar ele num especial do Raul que ele iria fazer fora daqui, em Valença. E eu tocava guitarra, né? Então, assim, eu seria guitarrista, ele canta, é um espetacular músico, canta muito bem. E ali eu comecei a conhecer a obra de Raul melhor, mais a fundo, porque até então a gente conhecia aquelas músicas que foram muito batidas na rádio, né? Que todo mundo conhece, pelo menos da nossa época, mas não conhecia muita coisa. E ali eu comecei a apaixonar pelos riffs de guitarra, pelas músicas, pelas letras, e gostei muito. Depois que a gente fez esse projeto, né, e fez o show, foi muito bacana e tudo, aquilo ficou guardado. Nós montamos um pupurri do Raul para usar no próprio Zona Franca, e eu comecei a cantar. Até então era uma banda que todos cantavam, então eu cantava lá algumas músicas, né, Marcelo, outras, e a Pime, etc. Então eu não era um cantor, um vocalista da banda, nada disso. Só era um guitarrista que cantava alguma coisa lá no meu cantinho, né, quietinho, tocando mais, preocupado mais com o instrumento. Mas aí, cara, eu apaixonei por Raul mesmo e comecei a curtir. E já tinha aqui em Juiz de Fora uma banda muito famosa, né, de vários amigos que fizeram parte dessa banda, mas vamos falar, o principal, o cabeça mesmo, era o Américo, o grandioso Américo, que nos deixou aí há pouco tempo, né? E o Américo era um cara extremamente carismático, simpático e, cara, um excelente músico, uma excelente pessoa. Eu tinha uma amizade também fora da música com o Américo, né? Por ele trabalhar com meu irmão, então eu já conheci o Américo, sempre me tratou muito bem, cara, um cara excepcional para quem conheceu, né? E aí, cara, com essa... Eu ia em show deles, inclusive ele foi o primeiro cara que me puxou para cima de um palco mesmo, assim, para poder cantar. Eu nunca tinha cantado sem instrumento, sem guitarra, cara, eu fiquei louco. Foi lá no bar do Edinho, cara, eu me lembro disso. Eu tenho as fotos até hoje, ainda bem que eu tenho essas fotos. Foi um momento muito legal, eu tava bem... Cara, foi um susto, mas foi legal demais e, assim, temos, né, lembranças ótimas disso. E aí o que aconteceu? Nós perdemos o Américo e a referência de uma banda de Raul Seixas em Juiz de Fora, que era o Raul Queixas e Mágoas, né? Com todas as suas formações, né, que ele já teve. E aí, cara, na pandemia, quando eu parei de tocar, todo mundo parou, né? O mundo parou, a terra parou, e foi por muito tempo. Eu tava naquela angústia, cara, sabe? E assim, eu caí naquela crise dos 50
e falei, pô, o que eu fiz da minha vida, cara? Eu já passei por inúmeras bandas, eu já toquei todo tipo de música, né? Eu gosto de muita coisa, mas eu não tinha me identificado ainda mesmo com alguma coisa, sabe? Um caminho. Eu estava naquela assim, você toca uma coisinha ali, toca uma coisinha ali, outra ali, até coisa que não gosta mesmo, mas eu não tinha achado um caminho. Aí até que, cara, num dia bateu na minha cabeça e falei, pô, cara, nós estamos sem uma banda de Raul em Juiz de Fora. E nós precisamos de uma banda aqui. Tem muito fã de Raul, tem muita gente que gosta de Raul. Eu gosto de Raul. E aí veio a ideia, cara. E a primeira pessoa que eu entrei em contato foi com o Arthur Durães, um baixista que foi o primeiro baixista da Raul Queixas e Mágoas na formação há 40 anos atrás, com o Américo. E Arthur topou, chamou Sérgio Boi, que também participou dessa primeira formação, né, com o Américo. E aí eu convidei o meu irmão, que não nem era músico, nunca tinha tocado, ele tinha um teclado em casa, mas falei, você tem um mês para tirar umas músicas aí, você quer fazer? Pô, será que consigo? Falei, consegue, ele é muito inteligente e tá aí com a gente até hoje. E chamei o Luizão, do Eminência Parda, do FBI, um grande amigo da Script, e falei, Luizão, topa pegar? Vamos. E, cara, montamos uma banda e começamos. Depois do 4º mês de ensaio, a gente fez a estreia aqui na Adega, que é aqui pertinho, na Adega Bar de Vinhos, e foi maravilhoso. E daí para cá, são 4 anos, né, fazendo Raul. Nós tivemos a primeira mudança da formação, foi Luizão, que, né, teve que se ausentar, e aí Rui entrou, Rui, um grande amigo também. Rui veio fazer parte dessa banda aí por um bom tempo, uns 2 anos, e logo depois os meninos foram seguir um caminho diferente, né? 40 anos, às vezes, tocando uma mesma coisa, você quer curtir outros sons, outras vibes. Sérgio, Arthur e Rui saíram, deram lugar para o grande amigo Gustavo Schettino, batera também do Legião, né, da Urbana Légio, que você conhece muito bem, dos grandes amigos do Urbana Légio. É um excelente batera, meu back vocal número 1, que não consigo mais cantar sem aquela vozinha dele atrás, que é foda. O Diego, que eu via conhecer porque ele já tinha o trio com eles, o Malditos. Diego, um grande guitarrista e um ótimo backing vocal também. E Bruno Santana, Bruno que, sem desmerecer nenhum, porque todos que eu toquei eu tenho muito respeito e admiro, mas o Bruno marcou como baixista na minha história musical. O Bruno, além de grande pessoa, sabe? Como pessoa, um cara um excelente músico, gosto musical muito apurado e que trouxe muito conhecimento para a banda, sabe? O musical. E a banda hoje tá em cima, tá muito em cima, só que, como surpresa, né? Bruno vai morar na Europa, vai lá agora encantar os portugueses, tá indo embora com a Aline, a sua esposa, que vai trabalhar lá, e ele tá indo embora, então tá entrando aí, vocês vão conhecer, você, Regis, não conhece ainda, mas vai conhecer um menino, eu vou falar um menino porque, né, porra, eu sou bem mais velho, um menino de muito novo, 20 anos, o Igor, e vocês vão ver a capacidade dele, muito bom baixista, sabe? É muito bom.
Eu digo que eu ouso dizer, Whindersson, que nos últimos anos eu vi, né, essa mudança que teve do guitarrista e do baixista, tipo, e a qualidade é a mesma. Então a gente está muito ansioso já para ver esse menino dando um show também nos próximos shows do Raultopia. E aproveitando já esse gancho da formação da banda, você citou, e realmente em Juiz de Fora a gente tem muitos artistas ótimos aqui, guitarristas, baixistas e baterias, a gente tem muito talento aqui. E você se lembra como que foi o primeiro show da Raultopia? E vou aproveitar para fazer até uma outra pergunta. Teve algum momento assim marcante no show? Algum fã que se emocionou demais? Algum que subiu no palco? Vou deixar você contar essa experiência pra gente. Ó, o primeiro foi exatamente na Adega Bar de Vinhos, do amigo Rafael. E assim, foi muito legal. Tinha a tensão, né? Toda a tensão de ser o primeiro e a casa estava cheia. Foi muito legal. O nervosismo bateu nas duas primeiras, mas cara, quando você toca para fã, para amigo e tudo como foi lá, né? Essa primeira vez, você se solta mais e fica mais à vontade, né? Foi bem bacana, foi bem legal, deu mais vontade da gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo, corrigir os erros. Eu sou um cara bem enjoado, o pessoal da banda me chama de enjoado, mas é porque, cara, na verdade eu vou até corrigir uma coisa. A nossa banda não é cover. A nossa banda, na verdade, é uma banda tributo. Porque o cover, ele é um pouco a mais do que um tributo, né? Ele exige você ser perfeito. E assim, eu não tenho hoje condições físicas de fazer, por exemplo, o que o Raul fazia no palco, de danças, etc, né, cara? O Raul fazia isso com 20, com 30 anos. Eu já estou com 54, tá? Então, é difícil de fazer. Eu procuro cantar o mais parecido possível e que o nosso instrumental seja, dentro do possível também, o mais parecido com o que a gente escuta no CD original, né? Não nas gravações ao vivo, né? E é isso, cara, assim, aí nós fizemos esse show, foi maravilhoso, e a outra coisa que você perguntou foi que marcantes tiveram várias, né, cara? Porque a gente pode escrever livro, né, das experiências que a gente tem com as bandas, e assim, 90% delas são alegres, são coisas que matam a gente de rir, cara, porque eu acho que a gente tem que, nosso papel, tá, de músico, de artista, é fazer as pessoas ficarem felizes, entendeu? Se emocionar, ter lembranças de coisas boas, né, cara? De momentos que a música tem esse poder. Você escuta uma música, né, fez parte de uma boa parte da sua vida, da adolescência ou da infância, quando ela toca na rádio, toca em algum lugar, cara, você vai lá, sabe? E você vem com aquelas sensações boas. E para mim, pelo menos, ela vem só com as sensações boas. Eu esqueço as ruins, sabe? Eu procuro esquecer as ruins. Eu acho que as músicas que me lembram das coisas ruins eu nem escuto. Então, isso é muito bacana. Poxa, eu já tive foto, eu nem falo, né, cara? Porque o que eu mais tiro é foto nos shows do intervalo, antes, depois. É muito legal, é muito... Esse carinho do pessoal com a gente é muito gostoso. Isso transmite pra gente, sabe? Isso, no palco, cara, é difícil você controlar às vezes, sabe? Já teve show, por exemplo, no Bar da Fábrica, que você estava, eu acho que você estava no Poeta e o Profeta, né? Que é com o Bonalégio. E esse primeiro, cara, lá na Fábrica, eu não estava, eu estava lá na Versus, que foi também o Poeta e o Profeta, com o Bonalégio. Isso, assim, todos os Poetas e o Profeta, graças a Deus até hoje, do Lupa Produções, meu amigo Lupinho, um abraço também. O que acontece? Eles ficam muito cheios e com uma energia incrível. Que, sabe, antes do primeiro a gente tinha dúvida se iria combinar Legião com Raul. Depois do primeiro a gente já falou, não, combina sempre. Vamos fazer isso sempre, sabe? Porque é muito gostosa a energia que vem das duas. E eles se integraram muito bem. Isso quando os caras não são fãs das duas bandas de verdade. Igual nosso amigo Pod, entendeu? Que é, né, o sogro do Tomate, do cantor do Manalege, cara.
Aí eu não consigo imaginar um poeta profeta sem ele na frente. Ele dança todas as músicas, canta todas as músicas comigo, cara. Ele sabe mais as letras do que eu, sabe? E aí você vê, cara, a felicidade dele só de poder fazer isso, fazer um bem, eu acho que a gente se sente bem. Isso volta pra gente no palco, sabe? Você vê um cultural, dessa despedida nossa do cultural agora, cultural bem cheio, e as pessoas cantando da primeira à última música, é de arrepiar, cara. Você fica embargado às vezes, sabe? A voz às vezes nem sai, porque você não sabe se você chora, se você ri. É um misto de sentimentos que eu acho que droga nenhuma, nada se compara a isso, entendeu? Nada se compara a isso. Eu parei de beber há um tempo, então assim, né, por causa do próprio profissionalismo, que eu acho que ali em cima do palco a gente está, né, fazendo uma coisa. Então, assim, eu entro bem focado e, cara, é difícil de controlar. Difícil de controlar a emoção que a gente sente, cara. É muito legal. Poxa, tem gente que às vezes, pô, eu teve uma senhora agora, há pouco tempo, cara, que ela veio chorando, falando, nossa, você fez eu lembrar minha época de adolescência, que coisa, que maravilha. Cara, isso é muito gostoso. Isso é o melhor de tudo. E que bacana, hein, Anderson? Você falando sobre essa questão da música, esse efeito temporal que a música tem de transportar a gente para o passado e relembrar as memórias. Até o meu podcast tem um foco filosófico, e tem até um filósofo chamado Nietzsche que ele fala que a vida sem a música seria um erro. Então a música é parte essencial da gente, né? É aquele momento, e você no palco, você falando sobre essa emoção. Agora eu, como espectador, como público, eu te afirmo, eu ficava muito lá perto de pessoas que tinham mais idade, como essa senhora e outros mais velhos também, e a gente conversando, eles falando que lembrava dos tempos quando tinha 20 anos de idade, ia para os bailes, voltava às 5 horas da manhã, ouvindo Raul Seixas a madrugada inteira. Então assim, é fantástico. E até aproveitando esse gancho aí sobre a música, a gente sabe que o Raul, ele é fora de série, né? Ele quebrou alguns paradigmas, ele é muito autêntico, e por isso mesmo tem algumas músicas dele que tem algumas questões políticas, tem algumas questões um pouco mais que gosta de cutucar ali. Então a minha pergunta é que a gente sabe que tem algumas músicas censuradas, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas músicas censuradas, e também se a banda já teve algum problema com isso, se é uma escolha de vocês, como vocês fazem a seleção das músicas. Então, o que acontece? Raul viveu uma época, né, de ditadura e repressão, e ele também, vamos falar, né, ele era um cara, Raul era fora de série, né? Raul era um cara além do seu tempo, uma mente brilhante, um cara fantástico, e que, ao contrário, né, de que muitas pessoas pensam que era aquele maluco o tempo todo, não, Raul era um cara normal, entendeu? A própria filha, a esposa, a Kika, né, e amigos que conviveram, falavam que Raul era um cara super equilibrado, vamos falar equilibrado, ele era educado, falava baixinho, um cara estudioso, queria, um cara caseiro, sabe? Então a gente imagina o Raul sempre porra louca. Não, não era. O Raul ficou muito porra louca na época que ele entrou para a sociedade estudantil com aquele doido daquele Paulo Coelho, né? Que na verdade, que apesar de ter ajudado em termos de compor músicas e letras maravilhosas com ele, porque isso realmente ele sabia fazer, mas o cara destruiu, na minha opinião, destruiu a vida do Raul. Né? Apresentou todas as drogas, fez todas as merdas, e hoje hoje ele aceita que é um inimigo declarado, sempre foi um inimigo do Raul, mesmo convivendo com o Raul, sabe? Então isso também já faz com que eu já tenho uma certa... Mas não vamos entrar nisso, né? Então eles faziam as letras, e por causa da ditadura eles tinham que esconder só para quem pensa, para falar naquelas letras de uma maneira que pudesse passar pela censura. Mas tiveram músicas censuradas, né, muitas. E dessas, se você for ver, Capinguiné, né, que muita gente pede nos shows aí,
Sapato 36, que eu acho que... E são letras fortíssimas, e são várias, na verdade. Raul falava por entre linhas. Raul era um cara... Era um gênio, né? Foi um gênio. Não, eu só vou lembrar de uma coisa que foi do assunto passado, tirando o show que a mulher não olhava para mim, olhava só para você, né? Pra mim? Eu não sabia disso não, hein? Pra mim mesmo? Você lembra disso? Foi na Versus, ela te olhando o tempo todo. Aquela senhora. Cara, assim, eu vou te falar, pra mim... Poxa, eu tava aproveitando, eu tava muito bêbado já, eu nem lembrava. Eu só lembro, porque tem vídeo, então eu agradeço a minha namorada Júlia por ter feito o vídeo que eu não lembrava de nada, e depois eu vi a senhorinha me julgando, olhando. Aí quase que eu falei com ela, minha filha, eu abro de sésamo, tem que gritar mesmo, abre a porta, fecha a porta. Eu ia falar sobre essas músicas censuradas. Olha, eu peço sempre o Rock das Aranhas, você não canta. Eu fico muito triste com isso, tá? Adoro. Cara, olha só. O que acontece? Hoje, né, o contexto é um pouco diferente. Não, claro. Acho que muitas músicas do Raul... Não, quer dizer, muitas não, mas Rock das Aranhas é um contexto que se a gente conseguisse mudar um pouquinho a letra, né, a gente conseguiria tocar ela sem problema, mas já tivemos pedidos, mas nunca tiramos. Porque, inclusive, assunto de... Aqui na banda é proibido. Política, religião, futebol, todo esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente não quer problema, a gente não quer causar nada com nada. Teve uma vez num show, inclusive, que estava naquela fase da eleição, aquela politização danada, etc. E metade da banda é uma coisa, metade da banda é outra, e coisa e tal. Só que a gente já falou, gente, no palco não somos nada. Nós somos nosso pensamento pessoal fora daqui. Aqui nós somos nada. Aí, cara, começaram a gritar lá, né? Bora! Cara, e eu com um sorriso aqui, querendo morrer de rir, mas eu não podia, porque eu olhava pro lado, eu tinha dois do meu lado aqui, vermelho e puto, eu querendo sair do palco. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Eu falei, eu não posso fazer nada. Eu só cheguei no microfone e falei, galera, vamos concentrar no Raul. É isso que manda. Não, sim, uma entrevista que o Raul Seixas fez sobre esse negócio, perguntando a opinião política dele, ele mesmo fala que ele é anarquista, ele é Raul Seixista puro, ele não é nada. Se a direita ele não gosta, se a esquerda no poder não gosta, então assim, ele tem mesmo. Você citou o Paulo Coelho e realmente, eu vi o documentário muito famoso do Raul Seixas, esqueci o nome agora, mas está disponível no YouTube aí, que eles entrevistam o Paulo Coelho, a Ed Star, todo mundo que fez parte da trajetória, as filhas, né, a Vivian, a Kika, todo mundo. E o Paulo Coelho mesmo falou, porque o Paulo Coelho, eu tenho muitos livros dele, ele é o autor mais traduzido do Brasil, o livro é O Alquimista, então assim, é indiscutível que o trabalho... Inteligentíssimo, cara. Ele é muito bom. Mas ele realmente... Esse é o problema, é de querer disputar para ver com o Raul quem que é mais inteligente, cara. Teve isso. Ele sempre fala, o Raul é o meu melhor inimigo. Ele não fala que é o meu melhor amigo, é o melhor inimigo. E ele fala que ele que apresentou as drogas pro Raul, porque o Raul, ele realmente é uma pessoa caseira, tranquila. Isso me lembra até o Fred Mercury, lá no filme dele, que o Fred Mercury era um cara tímido, mas na frente do palco era o personagem. Então as pessoas não distinguem isso. O Raul é isso, é aquilo. Mas tem muita coisa por trás. É um personagem, entendeu? E é uma época, como você falou, é ditadura e tudo mais. Então, claro que o Raul, enfim, surfou um pouco na resistência. Tem muitas músicas, aquela Metrô, linha 45... Linha 743. Linha 743, tem a música na sopa e por aí vai. Então, assim, é muito interessante mesmo. E eu ia aproveitar para te perguntar desses bonecos. Conte a história deles. Isso são... na verdade, esse daqui é o primeiro, é o Raulzito, que me acompanha em todos os shows. Foi feito no primeiro show, um presente da minha cunhada, Krishna, que me deu de presente, e assim, é um amuleto, cara. Eu levo em todo show, esqueci ele uma vez que a gente foi viajar, e eu senti a falta dele o show inteiro. Falei, pô, cara, tá faltando alguma coisa, era o Raulzito. Esse foi um presente também de um grande amigo que vai nos nossos shows. Esse também, esse bonitinho aqui, ó, porque não cabia, eu não tinha onde colocar.
também foi feito por um grande amigo, Divertidamente. Cara, a gente fica muito feliz, né, cara? Eles ficam lá no estúdio onde eu ensaio, né? E aí, cara, eu sempre tô vendo eles lá. É muito bacana isso, cara, esse carinho. Aí, que bacana, cara. A minha boneca principal fica aqui do meu lado, ó. Tá aqui desde o início do podcast. E fica só... Essa é a minha verdadeira anjo de guarda. O tempo todo comigo. Nina. Essa daqui é a minha puxa-saco número 1. É uma das 8, né? Eu tenho 8. Eu gosto pouco de gato, né, cara? Pouco. Não gosto muito, não. E falando, é claro que a gente não vai se envolver em polêmicas aqui, óbvio, tá, gente? E tudo aqui o que a gente vê, nós somos pessoas adultas com opiniões formadas, somos fãs do Raul Seixas, então a gente gosta de respeitar esse legado, né? Apesar do Raul Seixas, a gente está comemorando hoje 80 anos e não está mais com a gente, né? E teve até um caso que aconteceu ultimamente, acho que a gente chegou a comentar antes, sobre o desrespeito que as pessoas têm com ele em relação à morte dele, né? Inclusive o artista Lobão lá, né? Ele mencionou, né, que Raul Seixas morreu como mendigo, não sei o quê. Então eu queria que você desmistificasse um pouco, né, essas opiniões que a pessoa que ele morreu de excesso de droga. Queria que você falasse um pouco sobre esses mitos populares que saem, sabe? Cara, eu confesso pra você, eu era gostava muito do Lobão, até esse comentário infeliz que ele teve, né, cara? Que foi muito infeliz e a verdade é que Raul, apesar de ter experimentado todas as drogas através de Paulo Coelho, né? Raul, ele tinha um problema, na verdade, com o alcoolismo. O alcoolismo foi o principal problema do Raul. Ele mesmo falava que ele não gostava, depois de um certo tempo, né, que ele usou e não quis mais, ficou só no álcool mesmo. Ele falava que não gostava das drogas, porque ele já era um cara agitado, assim, a mente, né, não parava. Então, o negócio dele era beber. 7 horas da manhã, muitos contam, né, que 7 horas da manhã ele já estava numa padaria, tomando a cerveja, etc., e isso causou problemas sérios de saúde, né? Tudo tem seu preço. E foi o álcool que foi o grande vilão dessa história. Raul teve uma pancreatite, né? E teve uma parada cardíaca por causa dessa pancreatite. E você vê, não tinha um celular, mas a fake news já existia, né? Porque até hoje, muitas pessoas falam que Raul morreu de overdose. Não teve isso. Raul morreu por uma pancreatite, por uma parada cardíaca provocada. Ele também era diabético, entendeu? Então, às vezes não, parece que não tomou a insulina, a coisa que precisava fazer, e etc. E essa pancreatite foi mortal, né? E foi encontrado lá no apartamento. Cara, infelizmente as pessoas vão pelo lado pior da coisa e querem falar coisas que não conhecem, né? Como até hoje, só que hoje nós temos um meio digital, cara, que você ouve cada absurdo que você fala, cara, não é possível que alguém acredita nisso, né? Mas você imagina naquela época, Raul era doido, todo mundo tinha aquela visão de doido, não sabia o que a gente sabe hoje, que era um cara de família, que era um cara educado, que era nada disso. As pessoas só pensam na parte ruim. Pô, o cara era muito doido, morreu de overdose. Não, ele morreu de parada cardíaca, tá? Foi isso que aconteceu com o Raul. Não, perfeito, sim. Isso que você falou, eu já tinha lido mesmo artigos confiáveis que também ele não tinha tomado mesmo insulina e tudo mais, tem problema da diabetes, e no documentário dele mostra. Então, assim, durante a vida inteira dele, ele teve esses hábitos que auxilia para o desgaste do corpo, né? Desde os 12 anos que ele fuma, tem uma foto dele com 12 anos, que ele já está com uma carteira de cigarro no bolso. Naquela época tinha muito cigarro que era sem filtro, era mais pesado do que hoje em dia. Aqui? Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Perfeito. Na mão dele.
sempre. O cigarro, ele acompanha o Raul a vida inteira. Então, assim, claro que teve muitos excessos, viagens, shows, mas a bebida, igual você falou, perfeitamente foi o maior. A bebida era a companheira dele, assim, então, infelizmente... Ele foi internado várias vezes, ele passou pela Clínica Tobias, onde ele fez o Canceriano Sem Lar, aquela música maravilhosa, né, cara? E assim, poxa, é uma luta complicada mesmo, qualquer vício. E eu ainda acho que o cigarro é o pior deles, pra te falar a verdade. O cigarro é uma coisa impressionante. Eu falo porque eu sou tabagista e estou lutando contra isso há muito tempo. Sim. Entendeu? Cara, é terrível, né? Poxa, mas vamos lá, fé em Deus, um dia nós vamos parar, entendeu? Vamos lá, vamos. Porque vamos lá. Agora, detalhe, Regis, eu lembrei de uma coisa muito legal. Nesse mesmo assunto. Há pouco tempo agora, cara, eu conheci uma pessoa muito especial, cara. O senhor Inácio. O senhor Inácio veio de São Paulo agora há pouco tempo, está morando aqui, trabalhando numa fazenda de um grande amigo. E eu conheci o senhor Inácio, e o senhor Inácio conheceu o Raul, cara. Caraca. Conheceu o Raul, ele trabalhava numa padaria ao lado do apartamento do Raul, quando o Raul morou em São Paulo. Ele falou o endereço, tudo direitinho, o nome da padaria, falou tudo e coisa e tal. E o seguinte, ele encontrava sempre, ele servia café pro Raul, servia as coisas pro Raul. Ele falou, servia mais cerveja. Mas, e diz assim, que era um cara fantástico, de simplicidade, cara. Simplicidade. Falou que Raul não era aquela igual muitos artistas que você vê que não fazem merda nenhuma, que tem uma música, quando tem uma música que se acham, né, cara? Não, o cara tem de 300, outro dia me perguntaram isso, cara. Aí eu fui até pesquisar o certo, porque eu sabia que era mais de 200, mas eu falei, não, tem que saber se é o certo. De 300 a 400 músicas gravadas, entendeu? Então, assim, cara, quem faz 300, 400 músicas, mas tem música ruim. Pô, pode ter música que você não gosta, que seja ruim, mas, cara, 300 músicas, só um gênio faz isso, né? Não, e eu conheci o senhor Inácio. O senhor Inácio contou várias coisas, cara, eu fiquei emocionado. E ele ficou emocionado de me ver, cara. Ele falou, cara, você é muito parecido, é uma pessoa muito simples, sabe? E falou, nossa, que bacana. Pô, foi uma coisa incrível, cara. Incrível. Nós temos que trazer o senhor Inácio no próximo episódio, para a gente poder falar mais histórias do Raul Seixas. Boa. A gente entra em contato com ele. Mas isso que você falou é muito interessante, porque a questão do tabagismo, o vício do álcool e tudo mais, voltando, né, para essa questão que o meu podcast é voltado para filosofia, que é a ciência do senso crítico e da nossa existência humana, enfim. E são formas que a pessoa se acha e de aliviar, por isso que é muito difícil, né? O cigarro é como um botãozinho de anti-estresse. Então você imagina, o Raul era apaixonado pelo trabalho, é mais de 300 músicas. Esses dias eu me assustei, que eu estava ouvindo no Spotify, eu vi lá 158 músicas salvas do Raul. Falei, vai, será que é isso mesmo possível? Então, assim, você se assusta com a quantidade de trabalho. E muitos casos que aconteceram ao longo da vida do Raul. Então, realmente o vício da bebida, o tabagismo, uma coisa muito difícil de lidar na sociedade que era antigamente a que a gente vive hoje. É muito estresse, é uma correria, é todo mundo buscando por metas e desempenhos, então acaba que a gente sobrecarrega demais. Ou você vai para dois caminhos, ou você vai para o tabagismo, ou você se entope de remédio. E os dois vão custar muito ir lá na frente, então é muito difícil. A minha mãe, parentes meus, têm uma depressão profunda, severa, e o médico fala, se você parar de tomar remédio, sabe, você passa mal, você tem que tomar remédio até você morrer. Então, assim, é muito difícil essas dependências químicas mesmo, é um assunto muito delicado. Mas o Raul era um cara assim, excepcional. E voltando, eu esqueci de comentar sobre as músicas proibidas, teve algumas que eu achei que não iam ser tocadas, né? Quando eu fui nos seus shows, eu falei, cara, não é possível que eles vão tocar duas músicas. A primeira, Não Quero Andar, na Contramão, e a segunda, Pássaro João e a Igreja Invisível, que são duas ótimas. Pô, cara, conta um pouco sobre isso. Não tem como não tocar. Sabe, não tem essas músicas. Pô, Não Quero Andar na Contramão, ela é muito engraçada. Quando eu tô interpretando ela, eu sinto aquela energia. Pô, o Raulzito caiu, eu nem vi. Mas
é muito legal, cara. E você vê a felicidade das pessoas cantando aquela letra ali, curtindo. Cara, é muito... Pastor João também é demais, cara. É muito legal. Com o meu backing agora, né, perfeito lá, ó, Chicó. Cara, fica muito legal. Fica muito legal. São duas musicaças muito legais. Foi bacana demais. E agora a gente já caminhando, todo mundo que está ouvindo o podcast, tá? Compartilhem nas suas redes, sigam depois o Rautopia, vocês acham ele facilmente nas redes sociais. É Rautopia, e depois o Whindersson, eu vou pedir para ele deixar o e-mail dele aqui também, de contato, para quem tiver interesse em apresentar, né, para bares e casos noturnos que querem fazer show. Então a gente vai deixar isso aqui no final do podcast. E no mais, a gente vai seguir agora mais voltado às músicas do Raul Seixas. Você quer falar alguma coisa antes, Whindersson? Tranquilo? Não. Tô pronto para as perguntas. Show. Pão de Regis. Pão de Regis. Pô de Regis. Eu ia falar que é muito interessante, igual você já acabou de antecipar a pergunta que eu ia fazer, que você citou essas duas músicas. Eu ia perguntar quais músicas mexem mais com você, quais músicas você leva para sua vida. Tem alguma que é de um momento especial e num momento de lazer que você gosta de ouvir? Enfim, qual música mexe mais com você? Cara, assim, a letra de Tente Outra Vez é uma letra muito marcante para muita gente, né? Tente Outra Vez é uma música que te dá uma força, né? Para continuar e para tentar e que vai dar certo, né? E, cara, eu, apesar de uma música que mexe muito comigo, assim, O Trem. É uma música que a letra, depois que a gente né, entende o significado dela, a gente passa a pensar de outra maneira. Mas são as duas... Cara, aqui em casa é um problema, porque chegou uma época, no início da banda, que eu fui proibido de escutar Raul pela minha mulher, porque ela não conseguia dormir, porque ela cantava durante a noite as músicas e repetindo. Ela falou, pelo amor de Deus, não escuta mais Raul aqui. Você já ensaia durante a semana, eu já escuto, e no final de semana você ainda põe para tocar no rádio. Eu falei, claro, eu gosto, entendeu? Eu gosto, e cada vez que eu ouço algum detalhe. Cara, é isso, cara. É gostar do que faz, esse é o negócio. Eu descobri isso tarde. Eu descobri isso depois dos 50, mas que bom que eu descobri, pelo menos hoje eu tenho um caminho, Raul me deu isso, entendeu? Me deu um horizonte, que era coisa que eu estava assim, parado e, sabe, né, sem expectativa nenhuma. Não, hoje eu tenho uma expectativa. O que é? Não quero ser famoso, eu não quero... Não é isso, não é, a questão não é essa. Eu quero que a Raultopia, que é a nossa banda, eu não sou ninguém sem eles, sabe? Uma banda é uma banda, cara. Cada um depende de cada um ali dentro. Todo mundo tem que fazer a sua parte bem feita para que tudo seja um conjunto harmônico, sabe? Para ter harmonia todo mundo. Então, o que eu quero? Que a gente cada vez esteja mais conectado, esteja em cima, para continuar espalhando essas músicas aí ao redor. Para quem não conhece ainda, conhecer, entendeu? E para quem conhece, mas conhece pouco, como conhece só o lado A, que conheça o lado B de Raul. Porque o lado B, para os fãs como eu e como você, e como eu acho que todo fã, a gente prefere o lado B, se fosse para escutar mesmo. A gente quer o porquê os sinos dobram, a gente quer roquiche, a gente quer escutar essas coisas que quase ninguém toca, porque sempre vai tocar Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, não que não tenha que tocar, porque isso tem que tocar, porque realmente são hinos. Mas essas outras têm que estar introduzidas para as pessoas conhecerem e saber, sabe? E é muito legal, cara, a gente vê nos nossos shows meninos, meninas de 18, 19 anos, cara, que cantam as músicas do lado B e conhecem. Eu falo, cara, como é que essas pessoas sabem isso? No final do show, às vezes, a gente tem a oportunidade, né, de interagir. Eu pergunto, como é que você conhece isso? Ah, o meu pai escuta, meu tio escuta, eu cresci escutando e coisa e tal. Pô, que bom, cara, sabe? Porque quer dizer que o Seixas eu acho que nunca vai morrer, né? O Seixas vai ser eterno mesmo, isso vai se perpetuar mesmo.
Mas que legal a moçada nova está escutando, que legal o pessoal mais velho está conhecendo outras coisas, e o nosso papel é esse, é apresentar, continuar difundindo a obra do Raul e que as pessoas conheçam cada vez mais. Bacana demais, Gleison. O que você falou é muito importante, porque as músicas do Raul trazem essa questão de autoconhecimento, a liberdade, o questionamento do que a gente já achava que era certo. Eu queria saber de você, porque cada pessoa tem o seu momento que descobre alguma coisa que impacta. A gente está movido sempre pela música, a gente gosta muito do Raul Seixas. Eu também, eu tô com essa cara um pouquinho mais velha, mas eu tô com 23 anos, e faz 2 anos só que eu escuto Raul, escuto desde dos meus 21 anos de idade, enfim, eu entrei de cara. E você, né, após os 50 anos, que não parece, né, e todo mundo aqui falaria que você teria uns 30 anos facilmente. Eu mesmo achei. Você tá querendo ganhar alguma coisa, hein? Eu já vou te dar a camisa que eu já prometi, eu tô devendo mesmo, mas você tá mais alguma coisa, hein? Eu tô querendo é o VIP para poder jantar com os membros. Então eu vou contar aqui o segredo, todo mundo já sabe porque o Luzmar falou no podcast, né, cara? Ele é um sacana, mas ele tá me devendo, mas eu vou descontar isso ao vivo, o dia que ele for no show. Eu vou descontar, não tem problema. Mas, porra, cara, não tem como. Eu pinto o cabelo e a barba. E tem que ser praticamente 10 dias, cara. É tudo branco. Segredo aí. Entendeu? Não tem jeito. Então, assim, tem um preço. Tem o preço de usar que é foda, é chato. Eu tenho o trabalho de lavar e, cara, isso aqui, o homem não sabe, quem não tem, nunca teve, não sabe o que é, não. Quando a mulher atrasar para se arrumar, cara, não reclama. Isso é chato pra cacete. Você tem que passar shampoo, condicionador, você gasta 3 vezes mais o tempo, o dinheiro. Cara, é um saco, entendeu? Mas eu faço isso. E não dá para eu entrar lá com cabelão branco. O Raul morreu com cabelo escurão, o cara tinha 44 anos, sabe? Então, não é que eu quero ser a cópia dele, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena o esforço, entendeu? Mas não tem preconceito, nunca tive preconceito de nada, apesar de alguns falarem, pô, mas você pinta cabelo. Pô, cara, que bobeira, né? No século XXI, você ficar com isso. Então quer dizer que você faz unha que você não pode fazer unha, ou que você é isso, aquilo. Cara, eu acabar com esse preconceito desse, né? Não, esse preconceito é a pior coisa que tem. Agora, homem não tem que fazer nada, não tem que se depilar, não tem que tomar banho, não pode fazer nada, não pode escovar o dente. Tem que ser tudo, né? Pouco, não, cara. Não, é isso aí não, cara. A minha mulher fala, às vezes eu vou sair, eu sempre passo um perfuminho para sair, para trabalhar, e coisa, ela fala assim, passando perfume. Aí assim, eu juro muito. Mas eu falo, não, eu tenho que ser um Raul cheiroso. Eu não posso ser um Raul fedorento. Eu tenho que ser um Raul cheiroso. Você abraça os fãs. Eu já fui confundido com um mendigo, né, meu irmão? Então eu tenho que fazer isso, né, cara? Mas aí, voltando isso do autoconhecimento, como que foi para você, assim, isso te ajuda a te conhecer mais as músicas do Raul? Qual que é o impacto no íntimo do Whindersson, não do personagem Raul? Qual que é esse impacto aí para você? Cara, assim, algumas letras, sim, né, fazem a gente refletir, a gente pensar, a gente mudar atitudes e mudar a forma de pensar mesmo, de até a gente botar para fora os nossos sentimentos, né, cara? Eu digo assim, que eu amadureci bem com essa experiência que eu tô tendo, né? E, cara, eu vou levar para a minha vida toda aí, tudo que eu puder, conhecimento que eu puder adquirir, que eu puder acrescentar na minha vida de coisas boas do Raul. Porque, cara, Raul era foda. Raul, pra você ter uma ideia, tem uma história que você deve saber, eu vou falar bem rápido, que ele estava indo para gravar, o motorista dele estava levando ele numa avenida de 4 pistas, movimentadíssima. O cara estava tomando uma cerveja, na época podia, né, beber, e jogou a cerveja lá pelo lado de fora, assim, na rodovia. Raul deu um grito com ele, fez ele parar o carro 200 metros na frente. Raul desce do carro correndo, vem no meio dos carros igual um maluco para catar aquela lata.
para não deixar a lata no chão. Quem não podia fazer isso, levou a lata pro carro e meteu os ferros no cara. Você vê a consciência que o cara tinha, cara, naquela época, entendeu? Então, assim, cara, isso tudo só torna o cara mais fantástico ainda, né? Não, é bacana demais. Tem muitas histórias. Tem acho que uma entrevista da Globo também, que acho que o carro dele tem uma onda lá que bate no carro dele. Aí ele fala, não, é a natureza, eu que tô errado de ter posto o carro aqui. Tipo, o pessoal esperava uma reação dele, né? Que a gente espera de uma pessoa brava, xingar, não sei, o governo é aquilo, é o Papa, né? Não, é a natureza. Cara, é demais. Ele é demais o cara. Muito. Tem muito disso, a gente aprende muita coisa mesmo. E por último, para a gente poder encerrar essa entrevista que está maravilhosa, todo mundo já está conhecendo aqui, já está conhecendo um pouco a banda, é maravilhosa, gente. Eu como espectador não estou ganhando nada para falar isso, mas eu gosto de ir em show de rock, eu vou em todos os tipos, adoro todos os tipos de rock, todos os gêneros, e é muito fiel. Igual ele falou, tem o trabalho, tudo mais, do cabelo, as roupas. Perfeito. Eu lembro até, se eu puder contar aqui, lá na Garganta, que acho que a sua esposa tinha comprado um sapato branco que não serviu. Então, assim, eles vão até o máximo para manter a fidelidade. E você lembra dessa história do sapato? Que Eu lembro. Se você comprar sapato pela internet, não é bom, cara. Você tem que comprar na loja, porque lá você experimenta, entendeu? Então, assim, os caras trabalham muito para fazer o negócio dar certo e tem que ser reconhecido, né? Hoje a gente sabe que a pessoa sente que muitas músicas é mais do mesmo. É o mesmo cantor, o mesmo ritmo, mas é aquela fórmula de sempre. Então, se você está cansado, às vezes quer conhecer outro estilo de música, ouve o Raul Seixas. Ele mistura o gênero do rock com o baião, ele faz isso de uma forma excelente. Ele mistura lá Luiz Gonzaga com Elvis Presley. Então, assim, vale a pena a experiência. E a minha última pergunta, já falando disso, dessa mistura que o Raul Seixas faz, é dessa importância que artistas como o Lobão, infelizmente, eu não gostei dessa atitude mesmo, isso me incomoda muito. A própria Vivian, ela comentou lá no post que é um desrespeito, porque as pessoas focam no material. E ela diz que o Raul, apesar de não ter deixado, enfim, casas, essas coisas, assim, imóveis, mas ele deixou o legado que importa, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que é o impacto, porque ele é o pai do rock brasileiro. E por que o Toca Raul, ele é importante? Porque tipo, ele merece ser mais respeitado. Eu fui em diversos shows que o pessoal pede pro Toca Raul e o artista com a maior vontade toca. Então, qual que é a importância do Raul Seixas? Por que é importante pro nosso rock brasileiro? A gente tem que respeitar um pouco mais ele. Raul, sou suspeito para falar, mas Raulzito, Raul foi considerado o pai do rock brasileiro, né, cara? Ele era um grande fã de Elvis Presley e quando o menino viu Elvis Presley cantar e dançar fazendo aqueles gestos, Raul ficou maluco. Raul, né, fez cover, fez isso de Elvis Presley e ele apaixonou. E daí veio toda a genialidade com todas as músicas que ele fez, misturando ritmos, igual você falou aí mesmo, né, Sim, né, que mistura rock com baião, e, cara, muita influência da música americana, do rock, do jazz, do soul. Raul era um cara eclético, se você for ver mesmo, você tem vários ritmos, né, Raul não ficou numa coisa só, naquela coisa, mas é um cara marcante. Se você nunca escutou a música e colocar para ouvir, você parar um pouquinho, você fala, porra, é o Raul. Mesmo não sendo aquela praia, né, que ele não tem uma praia, Raul surfou em todas as praias. E assim, legado, cara, se tiver alguém, eu acho que o artista brasileiro com o maior legado é Raul. Raul vai ser eterno, como eu falei, Raul nunca vai morrer, ele sempre vai ter a legião atrás dele, fãs por todos os lados. E, cara, a gente quer sempre continuar aí espalhando esse legado, fazendo as pessoas conhecerem essas músicas que eles não conhecem ainda.
Eu até me perdi a segunda pergunta que você fez, porque eu fui num lugar e voltei no outro. Não, era sobre isso mesmo, era sobre tratar ele mesmo, tipo, os artistas, saberem, né, em vez de chamar ele de mendigo, de xingar, e levar do Lobão, do Lobão, porque o Ed Mota já tinha feito algo parecido, né? Não foi igual, mas o Ed Mota tinha ficado puto. Cara, eles nunca vão ter o nome deles gritado como Raul, cara. Você imagina isso que é para um artista com ego grande? Pô, o cara fala, porra, tá pedindo toca Raul no meu show. Cara, é chato. Eu sei que tem gente que pode até achar chato, né, cara? Mas, cara, virou uma brincadeira, uma paródia. E se o cara levar na gozação, ou se o cara, sabe, fizer um trecho do Raul, ele vai ganhar mais ainda o público, porque Raul todo mundo gosta. Se você fizer um negócio desse, talvez com o Oswaldo Montenegro, é capaz dele dali sair e tocar uma música, o Oswaldo Montenegro tocar um pedaço do Raul. Porque qualquer artista, o barzinho ao show, tá? Que a música não é dele, ele tá lá tocando. Você vai tocar um Raul, você vai agradar. Se você fizer bem, você vai agradar. Você não precisa ser uma banda específica, né? Como nós, que somos tributo a Raul. Cara, você vai agradar tocando Raul em qualquer lugar. E o que me deixa puto é quando a pessoa, cara, eu não posso falar nada, mas quando a pessoa não sabe, né? Porque de dia, para trabalho normal, depois estou na rua, eu trabalho de óculos, de grau, cabelo preso, barba presa, as pessoas não veem essa semelhança, nada com Raul, coisa e tal, que uma pessoa fala, já falaram na minha frente, porra, não gosto de Raul. Cara, quer acabar comigo? Eu já tô uma relia daquela pessoa, cara. Pô, cara, um aniversário, por exemplo, de um amigo que foi tocar e falou assim, ó, a mulher falou comigo, não quero que toca Raul. Falei, cara, é mesmo? Ele falou, Wilderson, todo lugar que eu toco Raul é um sucesso, como é que eu vou fazer? Falei, cara, deixa rolar, porque no meio vão te pedir. E é que pediram, e ele tocou? Palmas para Olímpio. Mas, Wilderson, obrigado. Já foi a nossa... Obrigado a você, meu irmão. Obrigado. Isso, eu vou deixar agora até um espaço também para você divulgar o seu trabalho, que é muito bom. E essa aqui foi uma singela homenagem que a gente fez, que vai ficar gravado, querendo ou não, aqui no espaço do YouTube, vai ficar no Spotify. Então, daqui a 100 anos, talvez nossos netos, os bisnetos, vão tá ouvindo a gente, vai saber que a gente fez a nossa parte, né, espalhando essa filosofia, essa música do Raul. Então, agora eu vou deixar contigo para você poder divulgar a sua banda, enfim, fica à vontade. Seus netos, né? Porque você está com 23 anos, com certeza você vai ter filho. Nós não tivemos, foi escolha mesmo. Os nossos bichos são só de 4 patas, né? Mas são muitos também, né? Fizemos a nossa parte com os bichinhos. Mas olha só, então vamos lá, vamos falar de Raultopia. A Raultopia agora tem show certo para o dia 19 de julho. Vai ser a primeira vez que nós vamos estar apresentando no Beberico, tá? E eu acho que vai ser muito bacana, o pessoal fala muito bem do local. Dia 8 de agosto, um projeto da RPA, estaremos no Império do Norte, também com a abertura do nosso show com os queridos amigos Márcio e Sil, da banda Script, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte por muitos anos. E acho que vai ser bem legal. A galera da Zona Norte precisa conhecer a gente, porque a gente ainda não fez lá. E no mais, o que eu quero falar aqui, assim, quer fazer um evento, quer fazer uma festa, quer uma banda de Raul, pode entrar em contato, entra lá no nosso Instagram, acompanha a nossa agenda, vai estar sempre lá, no Instagram, @Raultopia. No Facebook, Raultopia, toca Raul. Acompanha a gente sempre está postando lá os eventos que a gente vai participar. A gente quer cada vez mais participar de mais eventos, a gente quer também sair um pouco para espalhar isso aí para a região também, a gente não quer ficar só em Juiz de Fora, entendeu? E, cara, no mais, foi um prazerão participar contigo. Você, cara, já é um amigo do coração aí, a gente fica feliz aí de encontrar sempre. Espero encontrar mais vezes, né, cara? Espero que você possa conseguir nos shows. Eu sei que tá difícil para você, mas é isso aí mesmo. Manda bala. E, cara, obrigado aí pela oportunidade. Não, e obrigado a você.
Lininha vai dar tchau, porque Lininha só dormiu durante... Ainda bem, porque senão ela não ia deixar a gente fazer. Ela conversa, ela fica aqui passando o rabo da minha cara. Hoje ela ficou quietinha. Eu conversei com ela antes, sabe? Falei, cara, então tô esquecendo. Não, mas obrigado, realmente. Com certeza, os próximos shows eu vou dar os meus pulos. Infelizmente, né, a vida de trabalho, isso tudo acaba que sufoca a gente, mas com certeza os próximos eu vou estar presente. E, gente, é isso, tá? Obrigado a todos e não esqueça de compartilhar em todas as redes sociais o Ecos do Pensamento. Até a próxima. Até a próxima.